Olá, pessoal, boa noite. Tava com saudade de vir aqui sentar nessa poltrona. Tô muito contente de estar aqui de novo com vocês na escola. Essa é mais uma aula ao vivo aqui no Novo Mercado. Eu sou a Gabi Pazos e hoje a gente vai falar sobre conteúdos que humanizam e conectam. E por que eu dei esse nome para essa aula? Porque é muito comum, na verdade, a gente ouvir. Especialmente aqui na escola, a gente tem um incentivo muito forte à produção de conteúdo de qualidade aqui na escola, né? Tem uma frase que a gente sempre repete, que é: conteúdo é a única propaganda que quanto mais você faz, mais as pessoas pedem. Essa é uma frase clássica que algum publicitário soltou alguma vez e a gente costuma repetir bastante aqui também, o Ícaro fala bastante disso. Então a gente sabe o quanto uma produção de conteúdo de qualidade é o pilar essencial para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho aqui no Instagram, para a gente conseguir escalar a distância que o nosso conteúdo consegue alcançar, porque se você não atuasse, por exemplo, dentro do Instagram hoje em dia, se a gente não tivesse as redes sociais para propagarem o nosso trabalho, a gente estaria ainda agindo com uma propaganda, de repente, de panfleto, coisas antigas que a gente tinha, de repente, no marketing, e a gente poderia estar sendo conhecido só ali localmente, na nossa cidade, no nosso bairro e tudo mais. E a grandíssima vantagem que a gente tem hoje em dia em produzir conteúdo de qualidade dentro do Instagram é a ideia da gente conseguir propagar o nosso trabalho nacionalmente, internacionalmente, inclusive, se for o caso, e conseguir conquistar mais clientes, mais pacientes, atingir mais pessoas, vender o nosso trabalho, o nosso serviço, divulgar aquilo que a gente faz. E a premissa básica para isso, o pilar central para isso, que a gente defende aqui no Novo Mercado, é a produção de um conteúdo de qualidade, que realmente ajude as pessoas, que agregue valor, que ensine, eduque, que realmente ajude as pessoas para que elas enxerguem valor naquilo que você faz, para que elas reconheçam a sua competência, o seu domínio técnico sobre aquele assunto. E, portanto, quando você abre sua agenda para pacientes, quando você faz a venda de um infoproduto, quando você vende um curso ou algo seu, as pessoas têm vontade de serem seus pacientes, seus clientes e comprarem de você. Então, isso tudo, essa breve introdução, é só para a gente lembrar da importância da produção de conteúdo para trabalhar dentro do Instagram. Acontece que tem um erro comum que a gente comete. E é sobre ele que eu vou falar aqui hoje. A aula inteira vai se desenrolar em cima desse ponto, que é o fato de que muitas vezes as pessoas, os profissionais de diversas áreas, eles têm um domínio técnico exímio. Eles são extremamente competentes e conseguem acertar a mão ali e produzir um conteúdo técnico de muita qualidade no Instagram. Mas eles pecam em um aspecto importante, que é justamente esse aspecto que humaniza e cria conexão com a nossa audiência. E aí é o seguinte, eu separei alguns exemplos para a gente entrar nesse assunto aqui. Antes de eu entrar na teoria de fato, eu vou lembrar um exemplo clássico para vocês, que acontece dentro do perfil do Ícaro mesmo. E eu tenho certeza que, sei lá, 99% de vocês aqui já ouviu a história que eu vou falar aqui, já sabe do que vai saber do que eu tô falando logo de cara. Vocês lembram quando o Ícaro conta que no primeiro aniversário de namoro dele e da Ana, eles foram comemorar num posto Ipiranga, comendo 2 coxinhas e dividiram uma Coca-Cola? Porque era o dinheiro que ele não tinha dinheiro para pagar 2 Coca-Colas, inclusive. Então foi assim a comemoração do primeiro ano de aniversário, o primeiro aniversário de namoro entre o Ícaro e a Ana. Essa é uma história que quem acompanha o Ícaro há um tempo já ouviu algumas vezes, já ouviu contando e tudo mais. E vira e mexe o Ícaro relembra a gente disso quando alguém faz uma pergunta para ele na caixinha e ele, que tem a ver com esse contexto, obviamente. Por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Quando o Ícaro, ele fala sobre isso, quando ele conta, quando ele traz a esposa dele, quando ele traz o começo do relacionamento dele, que tem o quê? Não lembro se são 13 ou 15 anos que eles estão casados, mas enfim, já faz muitos anos. Quando ele traz isso pra gente, no meio do conteúdo técnico dele, ele está mostrando pra gente a pessoa por trás do profissional. Ele está mostrando pra gente o ser humano por trás do copywriter, do marqueteiro, do empresário, do multimilionário, do dono de vários negócios e tudo mais. A gente consegue ver aspectos humanos por trás do profissional. Eu trouxe esse exemplo do Ícaro para vocês entenderem, para vocês conseguirem visualizar a força e o poder que existe em narrativas, em histórias, em fatos que são cotidianos. Esse é um fato que aconteceu com o Ícaro e com a Ana, mas quando trazido para o meio do nosso conteúdo técnico, ele
Ele aumenta, ele dilata as vistas da audiência, de maneira que a audiência pode se conectar melhor com aquele produtor de conteúdo. Ela pode criar mais familiaridade, mais conexão de fato, mais identificação com aquela pessoa. Naquele momento, no meio de várias respostas técnicas que o Ícaro dá, das perguntas de caixinhas que fazem para ele e tudo mais, no meio de respostas longas, profundas, quando ele fala sobre investimento, quando ele fala sobre marketing, quando ele fala sobre copy e tudo mais, ele traz um aspecto humano, ele traz um aspecto que aproxima, você consegue visualizar a cena. Quem é que nunca visualizou esse bendito desse posto Ipiranga, as duas coxinhas e uma Coca-Cola na mesa sendo dividida por um casal jovem, no seu primeiro ano de namoro? Então eu quero que vocês tomem isso como exemplo pra gente, pra eu introduzir um pouco do assunto que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero que vocês lembrem, tentem lembrar, será que vocês mesmos já não imaginaram essa cena quando vocês viram um story do Ícaro contando isso? Vocês não formaram na cabeça de vocês essa imagem desse posto de gasolina, essa sensação de um primeiro, de dois namorados logo num primeiro encontro, a sensação dele como homem, quando ele relata que ele não conseguia pagar mais do que isso, que ele não conseguia oferecer um jantar para ela, tudo isso é uma forma, na verdade, dele compartilhar um aspecto humano dele compartilhar o ser humano por trás do profissional. E esse é o erro que eu falei para vocês, que muita gente acaba cometendo. Muitas vezes a gente acaba embalando no conteúdo técnico, e não, eu preciso produzir conteúdo, todo mundo tá falando que a gente tem que produzir conteúdo de qualidade e tudo mais, e a gente esquece de humanizar. Então hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer isso e a importância disso, inclusive, tá? Deixa eu beber água que eu falo muito, senão... Vamos lá, então. Me afoguei na própria água, Jesus amado. Seguinte. Dei o exemplo da coxinha, e eu quero que vocês guardem no coração esse exemplo da coxinha, porque no final vai ter lição de casa, eu sou a rainha da lição de casa, E vou dar uma lição de casa pra vocês que tem a ver com a coxinha. Então vocês guardem a coxinha Coca-Cola na cabeça, que no final eu vou falar mais sobre isso, tá? Tem um analista de marketing americano chamado Brian Haven, e ele tem algumas métricas para medir a forma como uma marca ou um produtor de conteúdo, uma marca pessoal, portanto, consegue gerar engajamento, consegue gerar conexão com as pessoas. E ele mede, são métricas concretas, são 4 métricas, mas tem uma que é muito específica e ela tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Ele fala que uma das métricas mais importantes para a gente medir o grau de relacionamento dos clientes com uma marca, ou o grau de relacionamento de uma audiência com um produtor de conteúdo, no caso, é o nível de afeto. O nível de afeto que essa audiência, que esses clientes desenvolvem com uma marca ou com um produtor de conteúdo. E como é que a gente chega nesse aspecto que parece tão intangível, Como é que a gente fala sobre afeto? Não tem nenhuma aula aqui no Novo Mercado ou numa faculdade de marketing, de repente, que vá falar sobre um aspecto que um próprio marqueteiro afirma que é importante para a gente criar conexão com a audiência. Justamente por meio das histórias. Quando a gente cria aspectos emocionais em torno do nosso conteúdo, quando a gente traz aspectos da nossa vida, quando a gente traz aspectos da nossa rotina, quando a gente traz uma dificuldade que a gente encontrou se você for mãe, e de repente você é mãe de primeira viagem, é a primeira vez que você teve um bebê, e você compartilha de alguma forma a dificuldade que você tá tendo em, de repente, saber como lavar aquelas roupinhas todas com mais praticidade. Ou, por exemplo, se você ou se você está produzindo algum tipo de conteúdo relacionado à perda de peso, por exemplo, e você relata ali no seu processo, você relata ali para sua audiência como foi o seu processo também quando você tentou emagrecer, quando você tentou perder peso. De repente você é uma nutricionista que em algum momento você teve dificuldade com isso também. Esse aspecto que você vivenciou, que é concreto, que é uma história, que é um fato, isso ajuda a endossar o seu conteúdo técnico. Ao invés de somente a gente compartilhar, olha, 3 dicas para aquilo, ou então discorrer um texto grande falando sobre algo, sobre um aspecto técnico da nossa profissão, ensinando, educando, ajudando a nossa audiência. Esses conteúdos, eles vão continuar sendo o pilar central da produção de conteúdo que a gente tem aqui para divulgar o nosso trabalho. Mas o que eu quero explicar para vocês hoje com todas as letras, o que a gente vai bater muito na tecla aqui hoje é o seguinte: nem só de conteúdo técnico vive e deve viver o produtor de conteúdo aqui no Instagram.
Especialmente porque o Instagram é uma rede de relacionamento. Antes de nós usarmos essa rede social dessa forma que a gente usa hoje em dia, né, para divulgar nosso trabalho, para produzir conteúdo técnico, para mostrar ali amostras, né, para dar amostras da nossa competência, de tudo aquilo que a gente estudou, que a gente sabe, que a gente domina. Antes de tudo isso aqui, o que era o Instagram de fato? Era uma rede de fotos, onde as pessoas, como o Ícaro brinca, né, postavam foto de sushi da praia, e era isso que era, até alguns anos atrás. Aconteceu tudo o que foi acontecendo, os produtores de conteúdo entraram de fato para usar a plataforma com muita sabedoria e tudo mais, e hoje em dia a gente consegue usar essa plataforma para monetizar o nosso trabalho, para, como eu disse, ganhar escala, né, e chegar em pessoas, em audiências que a gente não chegaria se não fosse essa rede social, mas a gente não pode perder o foco de que, antes de mais nada, o Instagram é uma rede de relacionamento. Então, na sua comunicação, na sua postura, na sua criação de conteúdo, deve haver, de qualquer forma, precisa haver aspectos emocionais, aspectos que só se referem à sua vida pessoal. Quando você mostra aquilo, assim como quando o Ícaro fala da coxinha da Coca-Cola, né, do posto de gasolina com a Ana, a gente está trazendo a pessoa por trás do profissional. E tem uma outra frase que eu gosto, que é muito, né, faz muito sentido o que o Ícaro diz quando ele fala que pessoas se conectam com pessoas, né? E ele diz também que as pessoas compram de quem elas gostam. Olha como isso é importante, portanto. De repente você segue 2 fisioterapeutas, ok? E aí agora você trabalha em home office, então você sente que você precisa adaptar algumas coisas ali no seu trabalho, no seu dia a dia, fazer alguns exercícios, porque você está sempre no teclado, está sempre sentado de qualquer jeito, trabalha no sofá, na cama e tudo mais, enfim. E você tem um conteúdo lá de 2 fisioterapeutas que você acompanha, que você gosta muito. Se elas lançarem um curso, ou se elas mesmo se elas abrirem, de repente, para consultas online e tudo mais, e você quiser se consultar com alguém por conta de alguma dor e tudo mais, qual é o aspecto que vai, de repente, diferenciar o fato de você escolher uma ou outra para ser paciente? Será que é somente o conteúdo técnico? Não é somente o conteúdo técnico. De repente, a gente pode ter 2 profissionais que produzem excelentes conteúdos, que têm linhas de pensamento parecidas, que têm, de repente, o mesmo tipo de formação e tudo mais. Então, tecnicamente, elas são profissionais exímias, são muito boas no que fazem. O que vai separar o fato de você querer se tornar paciente, cliente, aluna de uma ou outra são esses aspectos da vida pessoal, são esses aspectos que são mais, é de fato isso, a palavra é essa, que são pessoais, que cada uma das 2 vai trazer para a sua produção de conteúdo. E a melhor forma que a gente tem para usar isso é no bendito dos stories. Por que isso? Deixa eu tomar água. Por quê? Eu quero que vocês pensem que no feed de vocês a gente vai trazer justamente o conteúdo técnico, tá? Lá a gente pode trazer as coisas que vocês vão ensinar para as pessoas sobre a sua área. A gente vai trazer perguntas que vão responder, né? A gente vai trazer perguntas sobre as dores, as dificuldades, os problemas que essa audiência tem. Vamos tentar resolver com criação de conteúdo diária e tudo mais. Agora, nos stories é o momento em que a gente está mais pertinho da audiência. Vamos lembrar que nem toda a nossa base de seguidores acompanha os nossos stories. A gente tem aí uma média, né, que a gente costuma buscar, que de repente 10% da nossa audiência acompanha os nossos stories, pode ser um número bacana, né? Quem tem bastante engajamento costuma ter um pouco mais que isso, e pessoas que não têm um engajamento muito legal vão ter bem menos. Mas pensa ali, vamos pensar nessa média de 10% da nossa base de seguidores acompanhando os nossos stories. Essas pessoas, elas estão muito mais próximas de darem um próximo passo para se tornarem nossos clientes, nossos pacientes, para comprarem um produto nosso, para se tornarem nossos alunos e tudo mais. Então eu quero que vocês pensem que são essas pessoas, aquelas que acompanham vocês ali nos stories, é para elas que a gente precisa mostrar um pouco mais de quem são vocês. Do que vocês gostam? Aonde vocês gostam de ir? O que vocês gostam de comer? Vocês treinam na academia? Que tipo de treino vocês fazem? Vocês têm cachorro, bicho, pet de estimação? Qual que é o nome do pet? Tem filho? Mostra o filho. Tem gente que não mostra, tranquilo, se não quiser mostrar. Mas se você mostrar o seu filho, quais são as características do seu filho? Como é que ele aparece? Em que contexto ele aparece? Tudo isso que vocês descortinam, sabe? Quando vocês abrem a cortina da vida pessoal de vocês estão dando um passo a mais. Vocês estão aprofundando o relacionamento, a interação e a identificação, sobretudo, com a audiência de vocês. Peraí, deixa eu beber água.
E quando a gente entra nesse aspecto ali nos stories, quando a gente entra mais nessa área de humanizar a nossa relação com a audiência, a gente consegue, inclusive, formar um grupo mais seleto de pessoas que são aquelas que nos acompanham, são aquelas que gostam da gente, são aquelas que sabem qual é o nome do nosso cachorro, são aquelas que sabem qual que é a comida qual a fruta que a gente gosta de comer no café da manhã, são aquelas que sabem que a gente gosta de treinar, sei lá, superior e não inferior na academia, são aquelas pessoas que estão mais próximas de você como ser humano, de você como pessoa, e não somente do produtor de conteúdo exímio e competente que está lá no feed. Eu quero que vocês lembrem disso, especialmente porque quanto mais a gente aprofunda essa relação com a audiência, mais próximo a gente está de trazer essas pessoas para se tornarem nossos clientes de fato. Por quê? Porque o ponto de identificação que a audiência cria com a gente, quando a audiência se relaciona com mais proximidade com a gente, ela tá um passo à frente de querer se tornar nosso cliente e não de alguém que é concorrente. Vocês percebem como no Instagram não existe somente essa ideia de que ganha quem produz o melhor conteúdo técnico, ganha quem tem o melhor diploma, ganha quem se formou na melhor universidade, ganha quem teve as melhores formações. Não é somente isso que conta no Instagram. Existem outros aspectos cada vez mais fortes das pessoas por trás da postura profissional que tem um peso enorme. E daqui pra frente, não importa o número de seguidores que você tenha, eu quero que você comece a levar isso em conta. Eu quero que você comece a desenvolver ali com a sua audiência uma relação de um pouco mais de proximidade. Eu quero que aos poucos você comece a contar coisas que você gosta, suas preferências, coisas que você não gosta também. Eu quero que você comece a fazer esse exercício ali com a sua audiência para que eles comecem a te conhecer. As pessoas precisam conhecer de quem elas estão comprando. Elas precisam conhecer quem é o médico com quem elas vão agendar uma consulta. Conhecer quem é o veterinário em quem elas vão levar o cachorro delas. Conhecer quem é o professor com quem elas vão querer aprender inglês depois. As pessoas precisam conhecer o ser humano que existe por trás do profissional que está lá no feed entregando muito conteúdo técnico. Então, tem um conceito que eu quero dividir com vocês hoje, que é o seguinte. Tem um professor ele se tornou famoso depois de uma pesquisa importante que ele fez, ele resultou num livro, inclusive, o livro chama-se Contágio. O Noga, inclusive, falou sobre esse livro aqui em uma das aulas aqui. É um livro muito bacana, sugiro mesmo que vocês leiam, assim como o Noga indicou para vocês, mas tem um ponto específico dos princípios que o como é que é o nome? Jonah Berger, não é? Isso mesmo, Jonah Berger trata no livro dele, que é o seguinte. Bom, o Jonah, ele é professor de psicologia em Harvard, tá? Apenas. E aí é o seguinte, nesse livro ele vai falar pra gente sobre quais são os aspectos, quais são os princípios de conteúdos ou de ideias que viralizam, que pegam, tá? Que se disseminam por aí. E eu quero focar nessa aula de hoje em um ponto muito específico que o próprio Jonah traz no livro dele, que é o aspecto da emoção. Lembra quando eu falei pra vocês agora há pouco sobre duas coxinhas, uma Coca-Cola, posto Ipiranga, primeiro aniversário de namoro do Ícaro e da Ana? Olha, essa história é muito curta quando eu conto aqui pra vocês. É claro que o Ícaro discorre sobre isso com muita maestria, mas quando eu falo aqui pra vocês é rapidinho. Olha, o Ícaro e a Ana, um casal jovem, primeiro ano de namoro, não tinha dinheiro pra pagar um jantar, foram no posto Ipiranga, pediram duas coxinhas e dividiram uma Coca-Cola. Isso, invariavelmente, aciona emoções em quem escuta aquela história. Então imagina que de repente eu tô passando os stories de uma pessoa, nossa, tem conteúdo técnico, aqui marketing digital, que copy, investimento. Quando no primeiro aniversário de namoro com a Ana eu não tinha dinheiro para levá-la em um restaurante e a gente sentou num posto Ipiranga. Aspecto emocional sendo ativado. Proximidade com a audiência. Eu estou vendo o ser humano por trás do profissional. E eu quero que vocês entendam como é que... Vou falar um pouquinho mais para vocês como é que o Jonah traz isso no livro, né? Como é que ele fala sobre isso. Ele fala... isso aqui é um pouco mais conceitual, tá? Mas eu gosto dessas partes porque eu sou meio nerd, então vou dividir com vocês como é que eles chegaram... Né? Teve pesquisas que eles fizeram e eles chegaram nesses dados. Quando ele vai falar sobre as emoções, ele fala o seguinte...
O ser humano tem partes, né, no seu cérebro, de quando a gente deriva dos nossos ancestrais, o cérebro reptiliano e tudo mais, essa parte do cérebro que é ativada quando a gente está em uma situação de repente, de perigo. Então, quando a gente, de repente, precisa caçar, né, quando a gente era na época das cavernas e tudo mais, quando a gente precisava caçar ou quando a gente precisava se defender de alguma luta, em alguma situação de guerra, de perigo, de alguma coisa, a gente tem uma situação onde a gente fica tenso, a gente libera muita adrenalina com aquilo e tudo mais. O que acontece? Isso é um exemplo maior, tá? Isso é um exemplo dilatado daquilo que a gente pode experienciar numa microesfera produzindo conteúdo, daquilo que a gente pode experienciar numa microesfera trabalhando com aspectos de marketing. Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar na Coca-Cola. Gente, a Coca-Cola, você nunca vai ouvir a Coca-Cola dizendo que, olha, venham consumir esse líquido negro que parece um xarope com gosto, com muito gás e que metade do produto é açúcar. Você nunca vai ouvir a Coca-Cola propagando o seu produto dessa forma, correto? O que a Coca-Cola vende no fim das contas? Ela vende uma sensação. Ela vende um sentimento. Qual é o sentimento? A Coca-Cola vende felicidade. A Coca-Cola vende união. Né? Então, as imagens que a gente vê da Coca-Cola tem o famoso Natal em família, as pessoas ali unidas, sorrindo e tudo mais, tem casais descolados, tem pessoas felizes dançando na chuva. A gente está comprando... O produto é a última coisa que a gente está comprando, porque de fato a gente está comprando uma sensação, um sentimento. No caso da Coca-Cola, um sentimento de felicidade, um sentimento de união, um sentimento de alegria, um sentimento de coisas legais na vida, que vem dentro daquele líquido negro cheio de cheio de gás e cheio de açúcar, né? Agora, voltando então ao exemplo que o Jonah dá no livro dele. Quando ele fala, né, quando a gente está falando sobre o nosso cérebro reptiliano associando situações a sentimentos e emoções, aí a gente está entrando num aspecto muito mais profundo da relação com a audiência. A gente sai daquele aspecto de nível somente técnico, a gente para de mostrar para as pessoas somente a nossa capacidade, a nossa competência, o nosso domínio técnico sobre esse ou aquele outro assunto, e a gente está entrando num aspecto muito mais profundo. A gente está, de fato, aprofundando a relação com as pessoas e trazendo elas mais para próximo da gente. Quando, por exemplo, deixa eu lembrar de alguém mais que vai... Peraí. Deixa eu lembrar de mais pessoas que trazem... É que eu consumo tanto conteúdo do Ícaro, não tenho tempo que eu produzo meu próprio conteúdo, né, que a gente não vê... Eu tava lembrando agora das crianças, né? Quando ele traz a Lavínia, quando ele traz, sei lá, o signo das crianças ou o temperamento das crianças. Vamos para esse exemplo, então. Olha, novamente. E eu gosto de analisar o cenário do Ícaro, não porque ele é uma pessoa gigantesca na internet, mas porque ele faz uma coisa que é muito difícil. O Ícaro não aparece nos stories, ele mesmo se filmando, ele mesmo falando, que é um recurso que outras pessoas têm muito fácil, conseguem usar isso com muita facilidade, mas o Ícaro prefere escrever ali de fato. Então, quando ele mostra algo da família dele, quando ele mostra as crianças, quando ele mostra o signo, quando ele diz, as capricornianas estão sempre muito focadas, a empresa vai ser da Lavínia, ou quando ele mostra o Mateus sempre sorrindo, sanguíneo, correndo para lá e para cá, novamente ele está trazendo um aspecto humano, um aspecto pessoal, que ajuda com que a gente tenha mais relação, mais conexão, mais identificação com o profissional ali por trás. É como se a gente fosse criando aos poucos familiaridade com as pessoas que nos seguem. A gente deixa de se portar somente como alguém que detém um saber técnico, que é extremamente competente no que faz, e a gente começa a mostrar coisas que são fragilidades, coisas que são sonhos, aspirações, desejos, coisas que a gente quer conquistar ainda, que a gente verbaliza e compartilha com a audiência. Tem uma aluna minha que esses dias disse que compartilhou com a audiência dela que ela estava querendo comprar, que ela ficou na dúvida se ela comprava ou não um Kindle. Sabe o Kindle, aquele aparelho, né, pra gente ler? E ela estava na dúvida se comprava, se fazia esse investimento e tudo mais. Ela foi lá e compartilhou isso nos stories dela. Ela é uma pessoa que tem pouquíssimos seguidores, deve ter, sei lá, não tem 500 seguidores. Então, é uma audiência pequena, ok? Para vocês verem como a gente consegue fazer isso até mesmo em perfis pequenos. Ela compartilhou a angústia, olha o sentimento. Olha a emoção vindo. Ela compartilhou a angústia, a indecisão, a dúvida dela sobre adquirir algo. Pessoal, eu tô muito na dúvida, porque, né, não é uma coisa tão barata e eu não sei se eu vou usar isso de fato, eu não sei se é útil mesmo, tô aqui pensando se eu vou, né, não vou jogar dinheiro fora, não sei se eu compro ou não compro, eu não sei o que eu faço com isso. O que vocês acham? E perguntou.
ali para uma audiência pequena, algumas centenas de seguidores. E ela depois vai me contar, Gabi, eu nunca ia imaginar, nunca esperei que tanta gente fosse interagir dessa forma. As pessoas começaram a contar, não, compra mesmo, é muito bom para viagens, é bom para ler à noite por conta da luz que acende, é bom porque os livros são um pouquinho mais baratos às vezes, ou não, você não vai acostumar, se você gosta de papel, você não vai gostar muito disso, porque a experiência não é a mesma do que no livro de papel. As pessoas foram contando o que elas achavam. Sabe por que isso acontece? Porque, anota isso aí, gente. As pessoas adoram dar opiniões. As pessoas adoram dar opiniões. Essa opinião de alguém, você vai ver um monte de gente lá querendo se relacionar com você, querendo interagir com você na caixinha de perguntas, no direct ou alguma coisa. Porque as pessoas, a gente tem essa necessidade de falar, né? De dizer o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente acredita, o que a gente defende e tudo mais. Então, quando você traz ali para os seus stories algo que você está em dúvida, algo que você está pensando, algo que você está cogitando e pede ao final a opinião para as pessoas, você está ativando nelas essa sensação de que, putz, essa pessoa quer saber o que eu penso, ela se importa comigo, ela vai ouvir a minha opinião, eu serei ouvido. É esse o sentimento das pessoas quando a gente joga essa bola para elas. Eu serei ouvido, eu tenho importância, eu importo, eu tenho voz. Alguém quer saber o que eu penso, vou dizer o que eu penso. É claro que isso não é racional, gente. É claro que ninguém tá lá, nossa, agora eu sou importante, não é nada disso. São coisas muito sutis, por isso que eu tô falando pra vocês que são aspectos intangíveis. E por isso que eu falei pra vocês no começo da aula que eu queria trazer pra vocês um aspecto que é um pouco mais quase invisível da produção de conteúdo, mas eu quero que vocês entendam que as pessoas que realmente conseguem um engajamento, interação, identificação com a audiência, são pessoas que trabalham dessa forma. São pessoas que talvez não são as melhores ou a melhor na produção de conteúdo técnico. Elas produzem um conteúdo técnico que ajuda, que gera valor sim para a audiência, mas ao mesmo tempo elas estão trazendo o tempo inteiro a pessoa por trás do profissional. A pessoa por trás do profissional. E daqui por diante eu quero que você... Uma das primeiras... Não estava na minha listinha aqui dar essa lição de casa, mas eu quero já começar com essa lição de casa com vocês aqui, antes de dar a outra oficial. Eu quero que vocês comecem a analisar agora, olhar com esse olhar crítico. Pessoas que vocês sabem que têm perfis que são muito engajados, que têm uma audiência bem ativa ali e tudo mais. Quais são os pontos ou os momentos em que essas pessoas trazem a vida pessoal dessa forma? Quais são os momentos em que essas pessoas elas compartilham alguma sensação, alguma emoção, alguma dúvida, alguma chateação? Compartilham alguma coisa. Eu quero que vocês pensem nisso, observem como isso acontece, observem como depois essas pessoas podem vir e compartilhar mensagens que receberam por direct, por exemplo. Quando a gente tem uma audiência muito engajada, né, de repente se acontece alguma coisa ali nos stories de, sei lá, um hater aparecer, ou alguém vir dizer uma besteira, ou alguém vir e dizer uma coisa muito impressionante, alguma coisa ou fazer um elogio muito grande e tudo mais, é muito comum as pessoas que têm muito engajamento, logo em seguida, já poderem compartilhar directs, né, de seguidores que mandaram, eu concordo com isso, comigo aconteceu tal e tal coisa, nossa, isso é verdade, quando eu era mais novo, tal e tal coisa apareceu. É muito comum isso acontecer, e eu quero que vocês observam como isso é criado. Novamente, não é preciso ter milhões de seguidores para isso, tem pessoas que têm audiências menores, mas que têm um relacionamento ali já tão sólido com a audiência, tem uma relação, uma identificação, criam um conteúdo tão mais humano que elas conseguem gerar proximidade, mesmo com um número menor de seguidores. Tá? Então o primeiro mito também que eu quero que vocês quebrem é esse, de que só é possível criar esse nível de humanização, de conexão e de identificação se a gente tiver um perfil gigantesco. Isso não é verdade. Eu mesma, gente, não tenho um perfil gigantesco e eu tenho pessoas que se relacionam comigo desde que eu tinha muito menos seguidores, tá? E justamente porque eu sempre quis trazer aspectos da minha vida pessoal, aspectos que eu me sentia confortável em compartilhar com as pessoas, ou não, na época, antigamente, há uns anos atrás, eu compartilhava coisas que hoje em dia talvez eu não compartilhasse. E essa é, inclusive, a regrinha de ouro para vocês, tá? Porque pode ser que vocês estejam pensando, nossa, mas qual que é a linha tênue, né? Qual que é a linha que separa aquilo que vai ser uma exposição muito grande de algo que vai ser na medida para eu criar humanização com as pessoas? Eu sei que isso é uma dúvida muito frequente quando a gente fala desse tipo de assunto. Eu quero que vocês pensem o seguinte, para mim, a régua que eu tenho na minha cabeça, a métrica que eu tenho na minha cabeça é o seguinte, o que te deixa confortável? O que depois que você expor, compartilhar, não vai fazer você querer cortar os punhos e, ai meu Deus, não devia ter falado isso? Eu acho que a medida é essa.
Tá? Então, se, por exemplo, se naquele dia você ficou bravo com o teu cachorro, porque o cachorro fez xixi na casa inteira e tudo mais, apareceu brava lá nos stories, gente, eu não sei mais o que fazer. Vocês conhecem algum produto, ou vocês sabem de algum adestrador que realmente ensine, porque eu não sei mais o que fazer com o meu cachorro. Olha isso aqui, fez xixi na casa inteira, não sei mais o que fazer. Alguém sabe o que fazer com isso? Alguém já teve um cachorro que ou roeu a casa inteira, ou fez xixi em tudo que é tapete, tudo que é sofá? O que vocês fizeram? Vocês podem me ajudar com isso? Pronto. Você compartilhou algo do simples e verdadeiro do seu dia a dia, algo que aconteceu, que é real, que você tinha escolha, olha bem, você tinha escolha de mostrar ou não, de compartilhar ou não. E daqui pra frente o que eu quero incentivar vocês é o seguinte, compartilhem, mostrem cada vez mais esses aspectos da vida real de vocês, que fazem as pessoas do outro lado pensarem, meu Deus do céu, isso é igual comigo, acontece comigo também. Nossa, eu não tenho hoje, mas eu já tive um cachorro. Olha, quando eu era pequena, eu tinha um cachorro que, meu Deus do céu, ele fez xixi. Olha, em tudo que é lugar que você pode imaginar, as pessoas se lembram de coisas, elas se identificam, elas criam conexão, isso aqui é igual a mim. Essa pessoa tem esse ponto parecido comigo. Essa pessoa, nesse ponto aqui, ela é igual a mim. Eu me vejo nela. É esse tipo de interação que eu quero que vocês criem daqui pra frente, das menores às maiores coisas. De repente, compartilhar coisas no meio do café da manhã. De repente, compartilhar coisas, compras que vocês vão fazer no mercado, de produtos. Olha como essa forma de criar interação não precisa ser uma história gigantesca. Ela pode ser também, eu já vou chegar nesse ponto, tá? Que é meu ponto preferido, inclusive, né? A criação de histórias, o compartilhamento de histórias, como a história da coxinha e da Coca-Cola, do Ícaro. Mas não se resume somente a isso. Existem coisas pipocando no nosso dia a dia, o tempo inteiro ao nosso redor, que podem e devem ser compartilhadas com as pessoas para a gente criar essa relação de maior proximidade, para a gente criar uma identificação com quem está do outro lado e está vendo ali um pouquinho da nossa vida, está vendo um pouquinho do que acontece sabe quando cai a caneta no final do dia? Agora não é a profissional falando, agora não é a dentista, agora não é a nutri, agora não é o contador, agora é um ser humano. É um ser humano que tem cachorro que faz xixi em todo que é canto. É um ser humano que foi comprar um shampoo e ficou bravo porque o shampoo prometia uma coisa e entregou outra. É um ser humano. Então eu quero que vocês comecem a procurar no dia a dia de vocês, nas atividades corriqueiras de vocês, aspectos que vocês vão conseguir usar para humanizar essa relação com a audiência, tá bom? Vocês estão falando que eu compartilhei uma vez que meu cachorro comeu as minhas plantas. Foi muito triste. Mas, gente, a minha cachorra... Eu vou contar essa. Quando eu era muito criança, eu tinha 9 anos. E aí tinha uma febre, eu sou de 88, talvez aqui alguém que é da minha idade aqui vai lembrar dessa febre. Eram uns tamancos de madeira que ele tinha uma partezinha de notebook, sei lá o que na frente, e era um tamanco de madeira, um demônio, assim, pra onde você andava fazia um barulho do cão, era um inferno aquilo. E eu pedi pra minha mãe, enfim, minha mãe me deu um tamanco daquele. E eu de casa, né, pra lá e pra cá com o tamanco, não sei o que, andei, infernizei minha mãe a tarde inteira com o Kengo do tamanco. Chegou, cansei, né, botei o tamanco lá do ladinho. Eu tinha uma pincher, aquele mini demônio, sabe, daquele tamanho assim. E aí, sei lá, uma horinha depois que eu voltei pro meu quarto, tava a Pincher, o mini demônio lá, né? Um tamanco pro lado, madeira pra tudo quanto... Gente, era um inferno, era assim, era eu chorando, era a minha irmã gritando, era minha mãe que não sabia se afastava o cachorro, se pegava o tamanco, se pegava uma filha, não sabia o que acontecia naquela casa. E assim, eu vivi isso com 9 anos de idade. Quem que nunca viveu uma situação aí de alguém comer o tamanco, de alguém comer a planta e tudo mais? Quando você traz pros stories, aí que entra o ponto, você pode trazer ou não isso pros stories. Hoje, né, sei lá, se fosse minha filha, por exemplo, eu não podia compartilhar aquilo depois. Quantas mães não iam se identificar com aquela cena? Aquele desastre, uma criança chorando por conta de um cachorro que comeu algo que a criança gostava muito. E, ai meu Deus, vou ter que pagar mais uma vez que a criança não vai sossegar enquanto eu não der um tamanco novo. Quantas mães não viveram isso ou sabem que vão viver uma situação dessa ainda? Do cachorro versus criança. Então, isso é vida real. E é isso que traz um peso muito maior, inclusive, para a nossa criação de conteúdo técnico também. Enquanto a gente está lá na labuta, sim, produzindo conteúdo de qualidade que ajuda, agrega valor, soluciona dores, problemas, dúvidas frequentes da nossa audiência, o que eu quero que vocês entendam é que do outro lado precisa, no Instagram, se você quiser trabalhar em outro veículo, ok, mas no Instagram a gente precisa ter o seu lado humano. A gente precisa ter os perrengues, os sonhos,
sonhos, as conquistas, as dificuldades, ai meu Deus, hoje eu não queria, mas eu fui pra academia. O clube das 5 da manhã, acorda às 5 da manhã? Mostra lá que você acorda às 5 da manhã. Minha gente, já é uma luta acordar às 5 da manhã, você não vai compartilhar isso? Isso é coisa que a gente tem que compartilhar. Isso é coisa que faz a gente ser a dentista, que é muito boa no que faz parará, e que acorda às 5 da manhã para ler ou para treinar. A dentista, que é muito boa no que faz e que também está cuidando da dieta, e come, portanto, mamão com melão só de manhã. A dentista, que é muito boa no que faz, mas que também gosta de livros de, sei lá, de economia ou coisas do tipo. Olha quantas coisas a mais a gente começa a conhecer dessa pessoa que até agora era somente uma dentista boa. Gente, de dentistas bons, o mundo está cheio, graças a Deus. E também não, né? Tem um monte de gente ruim também. Mas dessa parte, o nosso conteúdo técnico precisa garantir. Eu não vou falar disso hoje, porque a gente, né, já falou disso várias vezes e é uma tecla que a gente bate constantemente aqui no Novo Mercado. Produza conteúdo de qualidade. Ajude a sua audiência. Conteúdo é a única propaganda que quanto mais você faz, mais as pessoas pedem. Então, espero que a gente esteja ok, na mesma página com relação a isso. O que eu tô falando pra vocês aqui hoje é sobre como aspectos emocionais, sobre como aspectos da vida pessoal ajudam a criar relação, conexão e identificação com a audiência, a ponto de as pessoas preferirem esse ou aquele profissional, dependendo do tanto de vida pessoal que é compartilhado, dependendo do tanto de proximidade que esse produtor de conteúdo consegue compartilhar com a sua audiência. E aí eu sei que deve ter gente que pode se angustiar um pouco porque não consegue produzir stories, né? Ai, Gabi, eu tenho vergonha. Eu consigo fazer, eu escrevo, faço meus posts ali no feed, mas na hora que é pra ir pros stories, meu Deus do céu, eu tenho muita vergonha, eu travo e tudo mais. E eu sei que uma pergunta muito frequente de vocês é: eu consigo monetizar meu trabalho no Instagram, eu consigo encher minha agenda de pacientes, ter mais clientes, vender alguma coisa, se eu não aparecer nos stories? E eu tenho é uma opinião, gente. Eu sei que existem outras opiniões por aí, mas a minha opinião é de que é fundamental que você apareça, tá? Ai, Gabi, mas fulano de tal, cicrano, beltrano, eles não aparecem. São exceções. O Ícaro também é uma exceção. O Ícaro também é alguém que tem um perfil ultra engajado sem produzir conteúdo de feed. Mas ele é uma exceção, a gente não pode se basear nas exceções. Então eu quero que vocês entendam que, na minha opinião, com certeza a gente precisa ir para os stories. E qual que é a sugestão que eu dou para quem tem essa vergonha, tá? Primeiro é o seguinte, eu sou atriz, eu sou formada em artes cênicas, né? Faço teatro, sei lá, desde os meus 14 anos de idade, então eu tive já muito contato especialmente com o palco, né, que é muito mais difícil, inclusive, do que a câmera. Se você grava alguma coisa, pode cortar, voltar depois e tudo mais. O palco não tem isso, errou, deu branco, deu ruim, você tem que se virar nos 30 ali, né? E tem uma coisa que é o seguinte: quanto mais a gente treina, especialmente diante de um veículo, no caso a câmera, mais confortável a gente vai ficando com aquilo. É muito simples o que eu vou ensinar pra vocês, se vocês tiverem alguma trava, algum medo, alguma dificuldade com os stories, tá? É bem simples. Então é o seguinte: durante 7 dias, eu quero que vocês façam vídeos vocês mesmos, falando com a câmera. Sobre o que, Gabi? Sobre qualquer coisa. Ou você vai contar: olha, hoje eu fui no mercado e, sei lá, o sabão em pó tava muito caro, eu não sei por que eles estão aumentando o preço do sabão em pó. Ou então: nossa, hoje eu tive uma briga com, sei lá, com meu namorado, eu não sei por que ele pensa esse tipo de coisa. O que vocês acham? Qualquer coisa, não importa o tema, eu só preciso que você fale durante pelo menos 1 minuto na câmera. E guarda, não vai postar nada. Guarda. Durante 7 dias seguidos, todo dia, eu preciso de um vídeo de pelo menos 1 minuto de você falando com a câmera sobre qualquer assunto, ok? 7 dias. Quando chegar no 7º dia, eu preciso que você pegue o último vídeo e o primeiro vídeo. Você vai comparar os dois. O primeiro, aquele desastre, é desastre. O meu, o seu, o da Madonna, todo mundo. O primeiro vídeo é um desastre. E o último, do 7º dia. Quero que você compare e comece a observar as diferenças. Se você fez todos os dias, existe alguma diferença, existe alguma melhora. Ou você tá tremendo menos, ou tá olhando mais pro lugar que a gente tem que olhar pra câmera, ou tá fluindo melhor a sua fala, ou tá gaguejando menos. Alguma diferença vai ter, gente. Se fez todo dia, alguma melhora vai ter. Se você tomou coragem a partir desse momento, se você entendeu que é o treino que vai proporcionar que você melhore e fique mais confortável nos stories, maravilha. Bingo, é isso que a gente quer, já pode começar a produzir stories. Se você ainda estiver com medo, se você ainda pensar: ai, não dá, não consigo, ai, meu Deus do céu,
Não vai chorar nada, vai pegar um papel e caneta e vai anotar 3 motivos. Escreva 3 motivos pelos quais você ainda não se sente confortável, ou tem medo, ou tem vergonha, ou o raio que parta, pra fazer os stories, pra postar os stories de fato. Eu preciso que você escreva. Porque se você não escrever os 3 motivos no papel, é muito provável que seja só caraminhola da sua cabeça. Então, quando você pegar e escrever, aí sim, ah não, realmente, ela tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bom, escreveu. Aí repete. Mais 7 dias de exercício. Mesma coisa, todos os dias, vídeo na câmera frontal, fala qualquer coisa, pelo menos 1 minuto, grava, não posta e salva, ok? Mais 7 dias. Chegou no 14º dia, a gente vai pegar o último vídeo, o último e o primeiro, aquele primeiro, o demônio, lá atrás. Pegou os 2, vamos comparar. O primeiro e o do 14º dia. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, ali vai ter uma diferença muito maior, inclusive. Se você treinou durante esses 14 dias, não tem como. Ali vai ter uma diferença muito maior, muito gritante. E ali é o seguinte, o seu cérebro já entendeu que o que vai fazer você melhorar, que o que vai fazer você progredir é o treino. O seu cérebro já entendeu isso, porque você viu ali concretamente a diferença do vídeo do primeiro para o último dia. Se ainda assim você tiver vergonha, você tiver medo, você tiver algum receio, aí eu preciso que você respire fundo e poste. Nem que seja pra me marcar, pode marcar lá meu arroba e falar, olha, eu só tô postando isso aqui porque aquela moça me mandou, tô com raiva dela, mas aqui é o arroba dela, eu tô postando... Qualquer coisa, gente, faça. Essa barreira precisa ser vencida em algum momento. A vergonha de gravar stories é uma coisa que eu tenho vários alunos que mostram isso. Se vocês conversarem com professores de oratória, eles vão falar a mesma coisa pra vocês. Quando a gente vence aquele medo, aquilo não fica mais martelando na nossa cabeça. Não é aquele tipo de medo que é assim, por exemplo, vamos pular de bungee jump. Se você for pular de bungee jump 10 vezes, nas 10 vezes você vai ter um pânico tremendo, porque é um medo da morte que tá ali iminente, né? Ai, se cair, se estourar a corda, se eu morrer. O medo dos stories é o seguinte, quando você entende, quando o teu cérebro assimila a ideia de que você não vai morrer depois que você postar uma sequência de stories, de que você não vai ser linchado em praça pública, de que você não é o pior ser humano do mundo se você gaguejar num story, se você para de ter medo, e aí aquilo vai fluir. Então eu preciso que vocês entendam, usei esse tempo aqui da aula realmente para ensinar para vocês que tem esse medo, uma coisa prática e concreta. São exercícios que eu amarrei, enfim, de técnicas que a gente usa no teatro, inclusive, tá? E eu adaptei. Então tá aqui, ó, não tem mais desculpa. Se você tem esse medo, não existe mais esse medo, tá? Eu vou correr que falta 15 minutos para acabar a aula, ainda quero abrir perguntas e eu tenho coisa para falar para vocês. Ó, falei da Coca-Cola... Falei do... tinha tanta coisa pra falar, meu Deus. Deixa eu voltar aqui numa coisa. Daqui a pouco eu vou dar lição de casa, mas eu quero lembrar uma coisa pra vocês. Ó, vou dar mais um exemplo de algo que aciona uma situação que aconteceu no ano passado, vocês vão lembrar, e que acionou novamente o aspecto emocional das pessoas. E como isso faz com que as pessoas se envolvam, se engajem mais, elas tomem uma atitude, inclusive. E qual é o tipo de atitude que eu quero que as pessoas tenham no perfil de vocês? Eu quero que elas tenham a atitude de interagir com você. Quando uma pessoa ela é impactada por um conteúdo seu que não tem só um aspecto técnico, que tem um aspecto emocional também, o que eu quero conquistar com isso? Eu quero que a pessoa mande pra você, nossa, gostei disso que você falou, eu me identifico com isso. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado que você pensou. Sabia que já aconteceu com fulano, com cicrano que eu conheço? Nossa, eu concordo tanto com o que você está falando. Quando eu era mais novo, aconteceu uma coisa parecida comigo. Esse tipo de mensagem, quando a gente recebe, especialmente por direct, eles têm um valor imensurável. Significa que a gente acessou algo na nossa audiência, a gente acessou uma portinha, abriu uma portinha ali na relação com a nossa audiência, que não tem conteúdo técnico que acesse. Quando você produz um conteúdo técnico de qualidade, ok, você está provando ali o tempo inteiro sua competência, seu currículo, olha aqui o quanto eu sei, o quanto eu estudei, o quanto eu manjo disso tudo, não sei o quê, barará. Mas existem aspectos intangíveis, especialmente quando a gente trabalha nas redes sociais, que separam as pessoas que vão decidir comprar desse ou daquele produtor de conteúdo, desse ou daquele profissional, ainda que os dois tenham um excelente conteúdo técnico. E eu preciso que vocês tragam cada vez mais da personalidade, da postura, dos pensamentos, das coisas, das histórias da vida de vocês, pra gente criar esse vínculo, esse elo mais forte com a audiência. Tá bom? O exemplo que eu ia dar era sobre quando aconteceu no ano passado aquele movimento Black Lives Matter, que foi, né, um movimento que aconteceu, que bombou na internet, uma coisa muito rápida e que o mundo inteiro se mobilizou com aquela hashtag, com coisas no Instagram, em várias redes sociais, Twitter e tudo mais, com essa hashtag Black Lives Matter, depois que houve a morte, né, de uma pessoa nos Estados Unidos, um civil, né, um homem negro, por um policial.
por um policial. Então, aquilo foi um caso que foi televisionado, as pessoas se identificaram com aquilo, elas se emocionaram com aquilo, elas se sentiram que aquilo era uma... Olha os verbos. Elas sentiram que aquilo era uma injustiça e, portanto, elas agiram. A emoção, o sentimento é algo que invariavelmente leva as pessoas a agirem. E foi isso que o Jonan, ele descobriu. Ele, na verdade, uma pesquisa que eles fizeram e tudo mais, descobriu quando eles acessam esses aspectos, né, mais antigos, mais ancestrais do nosso cérebro, de como a gente se comporta, de como a gente funciona, de como o ser humano se porta diante de um estímulo emocional. Então eu quero que vocês pensem que daqui por diante, eu quero que vocês comecem a embalar o conteúdo de vocês com pequenas histórias também, com pequenas narrativas ao longo do dia. Eu quero que a gente traga para os stories de vocês muito mais vida real de fato, né? Coisas que acontecem e tudo mais, coisa que dá errada, coisa que, sei lá, caiu um café no chão e espatifou a xícara, mostra a xícara quebrada. Quem é que nunca teve uma xícara espatifada no chão? Usou o shampoo deixou o cabelo duro, mostra o cabelo duro. Quem é que nunca... Qual mulher que nunca comprou um shampoo, que comprou errado e não sei o quê, e foi enganada por uma propaganda e o cabelo ficou duro? Mostrem isso. Isso aproxima as pessoas que estão do outro lado, que já vivenciaram algo parecido, ou já viram alguém que vivenciou, elas se identificam. Então eu quero que a gente traga isso cada vez mais para os stories de vocês, tá? Deixa eu, antes de abrir para as perguntas, eu vou... Tô vendo aqui o chat. Eu vou passar para vocês, vou explicar para vocês o que eu quero que vocês tragam na lição de casa. Que a minha lição de casa é meio longa, tem mais de 2 páginas, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que eu quero que vocês façam. A primeira, que na verdade, que eu dei para vocês, é que eu quero que vocês analisem, observem como alguns produtores de conteúdo que vocês seguem, como pessoas que têm um engajamento legal ali que vocês seguem, trazem narrativas para os stories. Como é que elas contam algumas coisas ali? Como é que elas pedem uma opinião para a audiência? Como é que elas relatam e mostram coisas do dia a dia? Como é que elas trazem a audiência para mais próximo delas? Eu quero que vocês observem isso. Tá? Essa é a primeira lição de casa que eu quero que vocês façam, observando perfis de pessoas que têm um bom engajamento, que têm um bom relacionamento ali com a audiência. E vamos tentar fugir um pouco de perfis gigantescos, tá? Se a gente pega, obviamente, perfis que são enormes, é claro que isso vai existir. Eu quero que a gente vá para perfis menores, tá bom? Então vamos lá para perfis, sei lá, de 30 mil seguidores, 40 mil seguidores. São perfis que estão mais próximos da realidade de muita gente aqui, né? Então eu quero que a gente vá observar como que essas pessoas trabalham isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, para a lição de casa, é o seguinte, vocês vão lembrar por que eu falei da coxinha e da Coca-Cola do Ícaro logo no começo da aula. Eu quero que a gente comece a testar, quero que vocês mesmos comecem a testar o poder das histórias e o poder, a força, né, das narrativas. E aquilo que acontece quando a gente desperta aspectos de cunho emocional na nossa audiência. Como é que a gente vai fazer isso? Tem algumas emoções... Isso, eu teria que entrar mais fundo nessa, eu não vou conseguir, porque senão a aula vai acabar, mas eu vou falar isso só por alto, tá? Tem algumas emoções que elas têm mais chance de serem mais compartilhadas pelas pessoas, tá? De as pessoas engajarem mais com aquilo e tudo mais. Quando eu dei, por exemplo, o exemplo do que aconteceu com o Black Lives Matter, aquilo causou muita indignação, muita raiva nas pessoas. O sentimento de injustiça é um sentimento que, via de regra, faz com que muita gente se mobilize, tá? É claro que eu não quero que vocês fiquem criando esse tipo de narrativa nos stories de vocês, porque, né, são coisas pontuais que acontecem, e, enfim, não é para esse lado que eu quero que vocês vão. Mas eu quero que a gente vá, com certeza, pro lado de histórias. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero que a gente crie, no perfil de vocês, quero que vocês comecem a pensar em uma história que vocês vão contar em um post sobre algo que aconteceu, algo marcante, algo significativo na vida de vocês. Exemplos. Quando eu entrei na faculdade. Ou quando eu me formei na faculdade. Quando eu tive meu primeiro namorado. Quando eu conquistei meu primeiro emprego. Quando eu tive a minha primeira entrevista de emprego. Quando eu fui promovido. Quando eu soube que eu estava grávida. Eu quero fatos marcantes da vida de vocês. Eles podem ser profissionais ou não, tá? Podem ter uma ligação com o lado profissional de vocês ou não. E eu quero que vocês se dediquem a escrever esse texto. Vocês vão contar uma história em um post de feed de vocês. Contou essa história? Aí é que vem a cereja do bolo. É o seguinte. Eu quero que no meio do texto vocês descubram ou vocês criem a coxinha e a Coca-Cola
de vocês. O que é a coxinha e a Coca-Cola? Quando a gente escuta a história do Ícaro, o que é a história do Ícaro em resumo? É um casal de namorados que não tinham dinheiro para ir num lugar legal no primeiro dia de namoro e foram fazer qualquer programa. Mas qual é o ponto que fica mais forte na nossa cabeça? E como é que a gente consegue imaginar a cena toda? Quando a gente lembra das 2 coxinhas e uma Coca-Cola compartilhada em um posto de gasolina. 2 coxinhas, uma Coca-Cola compartilhada, um posto de gasolina. Então eu quero que no texto de vocês a gente encontre, a gente crie a bendita da coxinha e da Coca-Cola. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, se o texto for sobre a sua primeira entrevista de emprego. Nossa, eu lembro até hoje da camisa azul que eu estava usando na minha primeira entrevista de emprego. Eu pedi emprestado da minha prima aquilo porque eu não tinha uma roupa formal para ir ainda, então... Pronto, achou sua coxinha e Coca-Cola. Se a questão for o dia que você descobriu a sua primeira gravidez. Nossa, eu lembro ainda quando eu entrei no escritório da médica, né, para ela falar comigo. Eu lembro de que ela tinha pendurado alguns ursinhos cor-de-rosa e azul. E eu cheguei a pensar, nossa, se eu estiver grávida, será que eu vou ter que montar um quarto mais para cor-de-rosa ou mais azul? Mas eu gosto de bege. Pronto, achou sua coxinha e Coca-Cola. É o ursinho, cor-de-rosa e cor azul, ok? Ou, por exemplo, se a sua história, a história que você for contar tiver a ver com a sua primeira promoção no emprego. Então, eu lembro que eu trabalhava numa mesa que eu tinha somente, uma mesa que ficava num canto e tinha somente, eu não tinha computador ainda, eu tinha somente papel e caneta para usar na época, porque eu era a última que entrou no trabalho, então não tinham me disponibilizado ainda computador. Gente, estamos falando de uma época, sei lá, né, do Arco da Velha, porque hoje em dia todo mundo tem notebook. Mas enfim, vocês estão entendendo o exemplo? Eu quero que vocês procurem a coxinha e a Coca-Cola no texto de vocês. Vai ser um conjunto de imagens, eu quero que a gente dê imagem para esse texto, que vira e mexe, vocês vão relembrar a audiência de vocês depois. Então é o seguinte, a gente vai contar essa história em um post de feed e dali pra frente, a cada 2 semanas, do jeito que vocês conseguirem, tá? Eu quero que a gente relembre a audiência. Então, quando vier alguma pergunta na caixinha, ou quando vocês forem produzir algum outro conteúdo técnico, ou enfim, nos stories e tal, aqueles 2 ursinhos pendurados na sala da médica, ou aquela camisa azul que eu peguei emprestado da minha prima, ou aquele papel e caneta que eu tinha na minha quando eu virei estagiário pela primeira vez, que eu não tinha nem minha mesa ainda. Isso vai ser a coxinha e a Coca-Cola da história de vocês. E eu quero que essa história comece a ganhar cada vez mais força para a audiência de vocês. Não importa se você tem 500 seguidores. Eu quero que daqui para frente, de tempos em tempos, você lembre os 500 seguidores dessa imagem dentro da sua história. Eu quero criar narrativa dentro da cabeça das pessoas. Eu quero criar emoções, sentimentos dentro da cabeça das pessoas que seguem vocês, para que elas criem uma relação cada vez mais profunda com a pessoa que existe por trás do profissional. Porque eu vou dizer uma coisa, minha gente, eu sempre bato nessa tecla. Se as pessoas quisessem consumir só conteúdo técnico, elas não estavam no Instagram, elas iam consultar a Barça. A gente não está aqui para ser a Barça de ninguém. A gente também está aqui para trazer o nosso lado humano, o nosso lado dos perrengues, o nosso lado das coisas que dão errada, das conquistas, das vitórias e tudo mais. E tudo isso a gente consegue... isso dá uma aula inteira, na verdade, mas... Se eu for falar sobre narrativa, né, histórias, storytelling e tudo mais, mas tudo isso a gente consegue embalar contando histórias, relatando coisas que aconteceram e que no meio a gente crie uma imagem, a bendita da coxinha e da Coca-Cola. Eu quero que cada história que vocês contem daqui por diante, vocês criem uma imagem no meio, assim como a gente tem na nossa cabeça tão forte a bendita da coxinha e da Coca-Cola do Ícaro, quando ele foi jantar com a Ana, no primeiro aniversário de namoro. Tá? Eu me estendi. Tem pouco tempo para pergunta, na verdade, mas eu quero saber se eu pude ajudar vocês, se vocês têm alguma dúvida, e quero que vocês lembrem daqui por diante disso que eu falei, da força, do poder que aspectos emocionais e sentimentos têm na hora de uma pessoa decidir ser seu cliente ou não. Se ela vier pelo Instagram, tá? Eu tô falando tudo isso aqui que eu tô falando sobre Instagram, tá bom, gente? Eu quero que vocês entendam que em algum momento o próprio marketing, entendeu, né? A ciência do marketing entendeu que não basta somente comunicar fatos, não basta somente comunicar o que tem em um produto, o que ele oferece, se a gente não embalar aquilo num contexto, numa narrativa, numa história. Lembrem-se, a Coca-Cola nada mais é do que um xarope cheio de açúcar, mas não é isso que a gente compra união, felicidade e alegria. Então, como que a gente vai embalar daqui pra frente o conteúdo, o serviço, o produto que vocês oferecem? Quero que vocês pensem nisso, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida.
Gente, meu nome é com Z, pelo amor de Deus. Eu já vi meu nome ali com 2 S, pelo amor de tudo. Coloquem meu nome ali com Z. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Qual que é vida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês. Se não tiver, eu vou continuar falando, viu, gente? Porque, na verdade, eu pulei umas partes aqui e tem muito... Tinha mais coisa que eu queria falar com vocês. Olha aqui, ó. Eu queria entrar mais a fundo no cérebro reptiliano. Eu queria falar sobre comportamento do usuário do Instagram. Eu queria... Ixi, meu Deus, tem tanta coisa. Aí eu saio falando, aí estoura o tempo da aula. Ai, essa história é muito boa, meu Deus. Vou contar a história de como comprei o curso da Gabi bêbada. Isso é verdade, gente. É uma aluna minha que me contou no dia seguinte do fechamento de carrinho. Eu fiz um lançamento, eu terminei o carrinho essa semana. E ela me contou no dia seguinte: Gabi, eu cheguei em casa, vi seus stories ali dos momentos finais de fechamento de carrinho. Eu tava bêbada, eu fui lá e comprei o curso. Eu falei, pelo amor de Deus, agora que tá sóbria não vai pedir reembolso, hein? Ela falou, não vou pedir. Mas isso é verdade, ela acabou de contar aqui na aula. Essa história... Boa pergunta da Renata, ó. Essa história precisa ser ligada ao nicho em que trabalho ou pode ser ligada à minha vida? Pode ser ligada ao seu nicho ou não. Lembra que eu falei que ela pode ter um aspecto profissional em volta, então você pode contar alguma coisa sobre o começo da sua carreira, o seu primeiro paciente, seu primeiro cliente, seu primeiro trabalho, seu primeiro estágio. Pode ter a ver com isso ou não. Na verdade, o ideal é que a gente comece a misturar. Eu não quero que vocês façam esse tipo de post uma única vez, tá, gente? Eu quero que daqui pra frente, eu quero que essa aula mostre pra vocês a importância que existe na gente criar realmente narrativas, histórias e embalar o nosso conteúdo técnico com histórias também por trás, com emoções por trás também. Lembrem-se que a Coca-Cola vem de um sentimento. Eu quero que vocês pensem agora com cabeça de Coca-Cola, tá? Vamos ficar chique nessa bagaça, vamos pensar com cabeça de Coca-Cola. A gente não vende agora só, eu sou uma esteticista, eu vendo pacotes de estética. Eu sou psicóloga, eu vendo minhas sessões de terapia. Não, vocês não vendem mais somente isso. Vocês também vendem aspectos intangíveis. Vocês também comunicam coisas da vida pessoal de vocês e histórias que aconteceram com vocês. Tá? De superação, de arrependimento, de conquistas, de tudo isso, tá? Então, pode ou não ter a ver com a sua vida, com o seu nicho, tá? Pode ser alguma coisa de cunho pessoal também. Lembra que eu falei da vez, por exemplo, em que a mãe foi descobrir que estava grávida? Ou o seu primeiro relacionamento? Eu quero que você embale isso, porque lembrem-se que o importante desse tipo de conteúdo que a gente vai colocar agora na linha editorial de vocês é a ideia de humanização. Então, a humanização não precisa estar relacionada diretamente com o lado profissional, tá bom? Não pode, mas não é obrigatório, tá? Isso se aplica para a área da comida. Nossa, comida dá pra falar tanta coisa. Comida dá pra falar sobre qual foi a primeira vez que você testou um prato. Comida dá pra falar sobre quando você... a primeira vez que você testou um bolo e o bolo deu tudo errado, embatumou. Quem é da cozinha sabe esse termo, né? Embatumou. Cozinha dá pra falar sobre quando você começou a fazer uma receita, ela foi pra um outro lado, desandou e você criou uma outra receita em cima daquilo. Dá pra contar sobre, por exemplo, uma receita que você reproduz até hoje, que era da sua avó e que foi passando de geração em geração. Dá pra você falar sobre como você organiza a comida no seu freezer, porque você via a sua avó que tinha o freezer menorzinho, lembra que os freezers eram menores na época da nossa avó, organizando de um jeito X e que é por isso que você organiza dessa forma. Tudo isso que eu tô falando pra vocês são exemplos de como trazer emoção por trás de uma história, por trás de um conteúdo que não é de caráter técnico, ele não visa educar, ensinar algo pra sua audiência, mas ele tá cumprindo um objetivo fundamental que eu preciso que vocês tenham em mente daqui por diante, que é o aspecto da humanização, para gerar conexão. Por isso o tema da aula, tá? Gabi, como posso... boa, porque esse é um assunto... Tem 1 minuto, né? Esse é um assunto meio polêmico. Eu gosto de um assunto polêmico. Gabi, como posso tornar minha vida interessante de ser acompanhada se nem a tal beleza eu tenho? Principalmente pelo fato do Insta ser uma rede visual. Adriana, eu vi que você não tem nem a fotinho sua, né? Tudo mais. Bom, para começo de conversa, se isso for algo que te incomoda muito... Existem os efeitos, né? Os efeitos, gente, eles deixam todo mundo com a cara, sei lá, com a cara nem sei, da Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Então, assim, eu não gosto de usar justamente porque eu gosto de bater na tecla de criar
conexão, humanizar a relação com a audiência. Então, se a audiência vê sempre um filtro, vê sempre um efeito, vê sempre alguma coisa fake, uma pele que não tem nem poros, que tem tudo parece uma cera, aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro, né? Então, eu já sou absolutamente contra esse tipo de efeitos e tudo mais, mas se você for uma pessoa que se sente realmente sente um incômodo com relação a isso, é um artifício que você pode usar e aos poucos, de repente, você pode ir tirando depois. Mas eu quero que você entenda que, sim, é verdade, o Instagram é uma rede que prioriza e que tem aspectos visuais ali envolvidos e tudo mais, mas quantos conteúdos excelentes e quantos produtores de conteúdos excelentes a gente acompanha hoje em dia que justamente mostram o inverso, que justamente aparecem ali com a cara toda amassada quando acordam, que justamente aparecem ali sem filtro, que justamente aparecem ali contando algum perrengue e tudo mais. Quanto de conexão isso gera também. Então, eu quero que você pense o seguinte, eu sei que a gente, né, falando de mulher para mulher agora também, eu entendo o que você está falando, mas eu quero que você pense que, ainda que você não esteja dentro de um padrão de beleza que você mesma, de repente, idealizou, ou que você acha que a sociedade está esperando de você, qual é a melhor versão que você pode ter? Então, você consegue arrumar o seu cabelo antes de aparecer nos stories? Você consegue passar um batom e um rímel antes de aparecer nos stories? Você já está sendo uma melhor versão de você. Você já está oferecendo para as pessoas uma versão bem cuidada de você. Isso demonstra cuidado com a nossa audiência também, com a nossa produção de conteúdo. Então, tira um pouco da sua cabeça essa ideia dessa cobrança, tá? De que eu preciso ser igual fulana ou cicrana e tal, e coloque na sua cabeça a ideia de eu vou aparecer na minha melhor versão aqui hoje. Se eu ainda assim me sentir muito desconfortável, eu vou usar um efeito, e aos poucos, se você quiser, você pode tirar. Não é que eu acho... Gente, não é que eu sou contra. Eu não gosto de usar, mas assim... Quem quiser usar, uma ferramenta que tá aí, pode ser usada, né? Mas tenta lembrar disso. Então eu queria só dizer pra vocês, deixar essa última reflexão pra vocês, né? Que... Cadê? Eu anotei aqui na última página, essa aqui eu vou olhar aqui pra vocês ficarem mesmo com essa reflexão, né? Eu quero que vocês pensem sobre como a gente pode... Depois dos exemplos que eu dei, por exemplo, da coxinha da Coca-Cola, da mãe que viu 2 bonequinhos quando foi ver o teste de gravidez, da camisa que a pessoa pediu emprestado para a prima para fazer a primeira entrevista de emprego e tudo mais. Eu quero que vocês lembrem desses exemplos pequenos e construam de vocês para a gente pensar daqui por diante como que a gente pode fazer as pessoas sentirem algo quando elas veem um conteúdo nosso. Seja de feed, uma história, um texto, ou seja, nos stories. Lembrem-se que nem só de conteúdo técnico vive o produtor de conteúdo. Se a gente quisesse só informação técnica, a gente consultava a Barça. Tá bom? Obrigada pela companhia. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar pra gente. E até a próxima aula. Obrigada.